Dos últimos anos de vida dele, o escritor Antônio Andrade Albuquerque, o escritor português, e eu, para minha honra, né, nos tornamos amigos, amigos virtuais, porque nunca nos encontramos pessoalmente, ele lá em Portugal, eu aqui no Brasil. Mas eu lia os livros dele e ele lia os meus livros. E ele sempre me incentivou muito, né? E ele ficou muito famoso com o pseudônimo Dick Hastings. E ele escrevia novelas policiais, que viraram série de televisão na Europa e vendia livro adoidado. Mas eu gosto dos romances dele. Não que eu não goste dos livros policiais, também gosto, porque são bem intrigantes. Mas eu sou apaixonada pelos romances dele. E eu já falei para você sobre esse livro aqui, O Papa que Nunca Existiu, que é um livro profético, que ele escreveu muito antes do Papa Francisco aparecer. Quer dizer, não muito antes. Aqui no Brasil foi publicado em 2009. E é a história de um Papa muito parecido com o Papa Francisco. Muito. Com aquela ideia de buscar a essência, o cristal verdadeiro da Igreja Católica, do cristianismo, que, segundo um amigo meu que já foi padre, estava coberto de lama, né? Que realmente a história da Igreja não é muito edificante, né? Da Igreja Católica, e foge bastante da filosofia cristã. Hoje em dia está melhorando, mas o Antônio, como se diz em Portugal, ele escreveu uma história linda. Essa, O Papa que Nunca Existiu. Se você não leu, leia, porque é imperdível. Mas hoje eu quero te recomendar esse livro dele aqui, O Expresso de Berlim. É um calhamaço, ó, enorme. Esse veio de Portugal, essa edição aqui é portuguesa. Está dedicado para mim, inclusive. Uma preciosidade, olha só. O Antônio já morreu, ele morreu em 2018, mas ele tinha nascido em 1929, né? Era bem mais velho que eu. E O Expresso de Berlim é a história de um padre, antes dele ser padre, Padre Albano, que é um personagem que também aparece aqui, no Papa que Nunca Existiu, mas no futuro, em relação ao tempo do Expresso de Berlim. É uma história da Segunda Guerra. O Albano sai de Portugal com uma missão de se infiltrar entre os nazistas e aceita. Isso em agosto de 1943, 2 anos e um pouquinho antes da guerra terminar, né? E Portugal, naquele tempo, era um centro de espionagem de alemães e de aliados. Então, ele, o Albano, o personagem principal, atravessa um continente minado por intriga, por sofrimento, em plena guerra. E é uma aventura. Eu nem vou contar muito, porque tem muito suspense e você não consegue parar de ler. Você quer saber o que vai acontecer na próxima página. Isso é uma característica do Antônio, né?
Antônio, porque ele tem tantas obras policiais como com o pseudônimo de Dick Hastings, né? Ele consegue construir tramas assim maravilhosas. Você fica doido para saber o que vai acontecer agora, o que vai acontecer. Então é uma leitura imperdível. Eu sei que o Antônio não é muito conhecido no Brasil, né? E, infelizmente, porque ele é um tremendo escritor e vale muito a pena você ler as obras dele, tanto os romances quanto os livros policiais. Por isso, eu estou te recomendando. Antônio de Andrade Albuquerque. Antônio, ou Dick Hastings. Ele nasceu em Lisboa, em 11 de novembro de 1929, e morreu também em Lisboa, em 21 de março de 2018. E ele escreveu seu primeiro livro com 25 anos de idade. E as suas obras foram traduzidas em várias línguas, em vários países. E ele não morou a vida toda em Lisboa. Nos anos 80, ele foi morar na praia de São Bernardino, porque ele achava mais sossegado do que Lisboa, né? Bom, muitos dos livros policiais dele sobre o pseudônimo de Dick Hastings foram adaptados para vídeo, viraram séries em Portugal, programas de televisão, séries de televisão, mas ele tem um livro adaptado para o cinema, para a telona mesmo, que é o caso Bardot, que era foi uma produção luso-franco-alemã, com o título de Fim de Semana com a Morte. É mole? Em 1966. E é isso, gente. Antônio Andrade Albuquerque é a minha dica de livros para você hoje, em particular, O Expresso de Berlim. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros, 24 já publicados, e estou sempre aqui com você na sua FM TV, te dando aquela dica de livro que eu li e gostei na sua FM TV e na nossa bonita Janela da Paulista. Então, com Antônio Andrade Albuquerque e O Expresso de Berlim. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, that kiss will live in my heart. Até a próxima, gente. Até a próxima.